O principal objetivo desse trabalho consiste em analisar o impacto das aulas remotas na aprendizagem das crianças em situação de vulnerabilidade, em turmas de quarto e quinto ano, e também na educação infantil, além de discorrer em interlocução com o referencial teórico estudado, sobre as mudanças que se fazem necessárias para entender as dificuldades apresentadas por esses alunos. Os dados levantados mostram uma situação preocupante, pois em quaisquer que sejam as turmas avaliadas, as defasagens são visíveis. Desde a turma de pré-escola até os alunos do ensino fundamental 2, os efeitos da pandemia deixaram suas marcas. Ao decorrer das entrevistas, notamos também que as defasagens não se limitam ao processo de desenvolvimento cognitivo das crianças. Constatamos as dificuldades enfrentadas pelo corpo docente das unidades de ensino, pelos pais e familiares dos alunos. Além das consequências supracitadas, ainda tiveram perdas insubstituíveis, causando assim consequências sociais, cognitivas, emocionais, financeiras e muito mais. Tal estudo se justifica, uma vez que as defasagens cognitivas e emocionais são evidentes para as famílias e escola. Dessa forma, é imprescindível entender o processo por qual os estudantes passaram e determinar causas que levantem discussões sobre as ações a serem tomadas. Os desafios de um ensino público em uma perspectiva de retorno às aulas presenciais para alunos socialmente vulneráveis. Nós também pensaremos sobre qual o impacto da pandemia e do distanciamento social no desenvolvimento cognitivo e mental de alunos que são socialmente vulneráveis. As crianças socialmente fragilizadas foram evidentemente mais prejudicadas? E também o diagnóstico das defasagens e compreender os conflitos passados por eles. Olá, meu nome é Érica e vou apresentar como o estudo foi realizado. Escolhemos escolas de duas modalidades da educação básica para estudar: educação infantil e ensino fundamental 1 e 2, sendo na primeira crianças de 5 anos, a segunda alunos de primeiro ano e na terceira alunos de sexto ano, como também seus docentes. As escolas selecionadas são públicas, estados e municípios, em regiões urbanas e rural. Tais unidades de ensino acolhem alunos em situação de vulnerabilidade social. Colhemos depoimento de um docente de cada turma, as quais nos revelaram que após atividades diagnósticas foram muitas as defasagens de aprendizagem na comunicação, comportamento e no emocional. Compartilharam as primeiras sondagens e apontaram o que seria ideal nesta etapa da educação. Os depoimentos cedidos pelas docentes e as entrevistas realizadas com os alunos do sexto ano foram colhidos por meio de questões semi-estruturadas, sendo que apenas amostras dessas entrevistas e sondagens, a qual retrata as realidades das turmas, foram utilizadas. Oi, meu nome é Aline e vou apresentar os resultados obtidos. Com base nos depoimentos das professoras e com as análises das sondagens dos alunos da educação infantil, percebemos que as crianças apresentaram maiores dificuldades na fala, coordenação motora grossa e fina foram mal desenvolvidas, a agressividade, a ansiedade para voltar para casa e os choros aconteceram com frequência. No primeiro ano do ensino fundamental 1, a docente revelou que teve a impressão de que as crianças nunca estiveram na escola, pois não sabiam seguir combinados, como formar filas, por exemplo. Não tinham interesse pelas atividades propostas, pois usavam esse momento para brincar. Também choravam muito e ficavam ansiosos para reencontrar seus familiares, demonstrando pouca confiança nas professoras, uma vez que esse contato com pessoas diferentes do seio familiar ficou muito restrito devido à pandemia. Nem todos os alunos tiveram acesso às tecnologias e houve uma disparidade quanto aos níveis de aprendizagem e conhecimento dessas crianças, por exemplo, na escrita, comunicação, entre outros. Já no sexto ano do Ensino Fundamental 2, o relato da docente e as entrevistas realizadas com os alunos revelaram que na maioria das famílias houve desemprego, mudança brusca de rotina,
contágio da doença, algumas perdas de parentes, o que claramente impactou o emocional deles. Apesar da maioria ter acesso à internet e a aparelhos tecnológicos, nos 2 anos anteriores, muitos tiveram dificuldades com conexão e apoio para estudar e tirar dúvidas, o que inviabilizava os seus estudos e, além da escola ter ofertado apenas algumas disciplinas. As consequências do retorno presencial foram não atender aos combinados, não respeitar a vez dos outros falarem, intrigas, falta de foco, déficits nas escritas, na leitura e nas habilidades matemáticas. Olá, meu nome é Ivaneide e eu vou falar sobre as abordagens teóricas utilizadas para discutir o caso. Nós trabalhamos sob a ótica de diversos teóricos, instituições, utilizamos documentos formais sobre a educação e também sobre outros aspectos políticos sociais. Nós iniciamos usando o termo vulnerabilidade social, isso de acordo com a definição do IPEA, que conceitua como uma ausência ou uma insuficiência de ativos que podem, em grande parte, ser providos pelo Estado. Então, dadas as circunstâncias dos alunos, como os pais que ficaram desempregados, a dificuldade financeira para se alimentar, doenças, falta de aparelhos e aparatos tecnológicos para estudar, tudo isso se encaixa com essa definição. E aí, quando nós tratamos do aspecto mental, emocional das crianças, embasamos-nos em documentos e pesquisas que foram realizadas por diversas instituições formais ao longo da pandemia e nós entendemos isso como uma dificuldade emocional, de comportamento, dificuldades sociais e até de rendimento escolar que prejudicaram o desenvolvimento dessas crianças, o que também se encaixa no que nós observamos em relação à realidade delas. Ao fazer a análise das sondagens, dos relatos e discuti-la, teóricos como Bourdieu, em relação ao capital cultural, extrativismo social, Vygotsky e a zona de desenvolvimento proximal, assim como Piaget e a representação simbólica estiveram em ênfase. Tudo isso a fim de embasar o estudo no que diz respeito ao fato de que as crianças mais frágeis socialmente, eles tiveram um processo de ensino-aprendizagem parcialmente interrompidos. Eles ficaram excluídos de desenvolver várias situações de aprendizagem, de interagir com objetos de conhecimento, de aprender com os outros, de construir competências e habilidades apropriadas para a fase em que estão. Sendo assim, cada análise feita dos materiais, o construto teórico, esteve presente associado à tese, realidade, abordagens e teorias. Olá, meu nome é Pamela. Eu vou falar um pouquinho sobre as considerações finais do trabalho. Em razão da pandemia causada pelo vírus Covid-19, a educação ela passou por um momento delicado onde as crianças em idade escolar elas foram fortemente afetadas. Elas tiveram que passar de um ensino presencial para um ensino remoto. Por conta disso, nós decidimos pesquisar quais foram os impactos gerados em razão desse ensino remoto nessas crianças, na aprendizagem dessas crianças. Para tanto, nós entrevistamos 3 professoras, uma do Jardim 2, uma do 1º ano do Ensino Fundamental 1 e uma do 6º ano do Ensino Fundamental 2 e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 2 para que nós pudéssemos traçar mais ou menos o perfil e saber quais que foram as defasagens que essas crianças passaram, todas as dificuldades. Na nossa pesquisa, nós descobrimos que as crianças que foram mais afetadas por esse ensino foram as crianças que estão em situação de vulnerabilidade social. Muitas vezes isso ocorreu porque não tinha um aparato tecnológico necessário, algumas relataram que tiveram que esperar o pai ou a mãe comprar celular, só tinha um celular na casa, tinha que dividir com outras pessoas. A questão também da banda larga, que nem sempre funcionava, isso foi atrapalhando o modo como essas crianças elas aprenderam. Foram aí quase 1 ano e meio de escolas fechadas. Esperávamos sim que isso fosse gerar um impacto na vida dessas crianças, mas não da forma como gerou. As professoras, apesar de darem aula para alunos em momentos diferentes, idades diferentes, os apontamentos são quase sempre os mesmos. As crianças
perdidas, não sabendo utilizar um caderno, problemas com a coordenação motora fina, coordenação motora grossa. A gente pode ver também que impactou muito na questão das regras básicas de convivência, que elas não tinham até então, não conheciam, não acompanharam nas aulas. Muitas não tiveram o estudo completo de todas as matérias. A maioria se centrou mesmo em matemática e português, mas algumas chegaram a ter o ensino de mais matérias, sim. Então, isso todos foram impactos gerados aí por esse tempo em que as crianças ficaram no ensino remoto. Né? De tudo isso, o que as professores apontaram, que chamou mais atenção, é a questão socioemocional dessas crianças. Crianças inseguras, crianças chorosas, crianças com medo, pedindo pelo pai, pedindo pela mãe, síndrome do pânico, síndrome de ansiedade. Então essas crianças elas chegaram de uma maneira muito difícil, né? Quando retornou às aulas. As aulas elas retornaram recentemente. Né? E verificando tudo isso e chegando a essa conclusão, a gente pode sugerir aí uma pesquisa, porque a gente viu pelo lado do aluno, a aprendizagem do aluno, mas como é que estão esses professores hoje em sala de aula? Né? Então, para fechar esse trabalho, a gente sugere essa pesquisa, essa continuidade da pesquisa, mas agora, como esses professores estão lidando com essas dificuldades em sala de aula, quais estão sendo as estratégias, o que elas estão utilizando para que essas crianças elas possam voltar ao nível de ensino que elas deveriam estar. É um desafio muito grande para o professor. Então, fica aí a dica e eu espero que dessa dica possa surgir uma nova pesquisa e um novo trabalho.